Amém, minha amada Rose? Amém. Glória a Deus. Sim, amém. A paz do Senhor novamente aos irmãos que estão aí na câmera, os que estão sentados na câmera, mas também estão recebendo, graças a Deus. Para mim é um privilégio, né, de estar aqui mais uma vez falando desse Jesus, qual é o motivo que nós estamos aqui. Eu amo esse louvor, né, que os louvores que a irmã louvou, mas esse por último, eu sou apaixonada, né, porque se entrares na batalha, eu contigo ali, né, então assim é algo extraordinário, né, que o Senhor estará conosco. Mas vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e versículo 3, foi algo que o Senhor me deu, né, e algo que o Senhor arde no meu coração nessa madrugada para compartilhar conosco, né, não só com os irmãos, mas também comigo, né, algo que o Senhor tem para as nossas vidas, e o Senhor, ele é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Versículo 1 e versículo 3, que eu vou estar lendo, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé, o belanita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te falarei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém, meus queridos? Nessa noite nós vamos ter, pela misericórdia, um tema: o vaso, o azeite e a unção. Eu vou falar de novo para que você entenda. O vaso, o azeite e a unção. Ramandaragamanai. Meus queridos, esse tema é um tema bem ousado, porque o Senhor ele está dizendo algo ao nosso, ele vai falar algo aos nossos corações. O vaso, o azeite e a unção. E os três vai ter que caminhar junto, porque se não caminhar junto, não tem utilidade alguma. Vou repetir de novo para que você venha, para que nós possamos entender. A palavra do Senhor, no versículo 1, o Senhor vai falar com Samuel e vai dizer a Samuel: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Até quando, Samuel, você vai olhar para Saul e vai ver que não vai cumprir aquilo que eu estou mandando você fazer, sendo que eu já o rejeitei, eu já o vi. O Senhor queria dizer naquele momento: olha, Samuel, vai e obedece, vai porque eu quero fazer, vai porque eu estou no controle, vai porque eu te escolhi. Então, nessa noite, o Senhor está abrindo os nossos olhos. O Senhor, nessa madrugada, ele quer nos orientar para que nós possamos estar atentos, que nem tudo, aleluia, que nós almejamos, na maioria das vezes, vai ser aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E nós precisamos entender que o que tem que prevalecer é a vontade de Cristo, é a vontade do Senhor. Quando eu leio o texto sagrado, você vai ver que Davi, ele não estava em evidência. Quando você lê o texto sagrado, você vai ver que Davi não era o preferido da família. Então, você vai aprender conosco nessa noite, nessa madrugada, que o Senhor, ele escolhe e ele capacita, ele separa um escolhido. E aí onde entra o tema dessa madrugada: o vaso, o azeite e a unção. Amados, quando nós lemos o texto sagrado, e nós vamos aprender que o Senhor prepara Samuel, exorta ele, traz Samuel para uma realidade e fala para ele: olha, desce até a casa de Jessé. Mas para isso acontecer, o Senhor fala para Samuel: oferece primeiro o sacrifício. Sabe o que nós aprendemos? Sabe o que eu e você precisamos aprender e estar atento? Que as coisas do Senhor, para ser um vaso utilizado
na presença do Senhor não é do dia para a noite, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Ei, escute, eu gosto muito de usar a minha pessoa porque eu posso falar de mim, né? Muitas pessoas me questionam porque ainda não tem a consagração de missionária, mas eu nunca me titulei como missionária, mas eu faço missões, mas eu pratico isso, mas eu coloco em ordem isso. Porque o Senhor me ensinou a cuidar, o Senhor me ensinou a exercer isso. Mas o Senhor também me ensinou a não pular degraus. Então, assim, eu sou consagrada à diaconisa e exerço a minha função, só que o Senhor também me ensinou a não pular degraus. Não tem como, humanamente, fisicamente, aos olhos eclesiasticamente, eu ser exercida, levantada ao cargo de missionária, para que você entenda, se eu não passar, aleluia, pelo ensinamento, se eu não passar pela olaria de Jesus, se eu não passar a dispor, aí onde que entra? Eu preciso ser o vaso, eu preciso ter o azeite derramado sobre mim, mas eu também preciso ter unção. Não adianta eu ter título e não exercer a função a qual Deus me chamou. E Cristo, nesses últimos dias, meu amado, minha amada, que está aí com a câmera ligada conosco, o que Cristo está dizendo para nós nesses últimos dias, você sabe o que é? O que é que nós estamos fazendo para exercer o nosso chamado? O que é que nós estamos fazendo para executar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Porque nós estamos brigando tanto por posições aonde o Senhor está falando que é tão simples. Ele quer que eu e você possamos gerar frutos para o reino. Mas, missionário Rosilene, o que está dizendo essa palavra com um texto sagrado? Escute, parafraseando, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Davi estava no campo a pastorear ovelhas. Davi estava na onde? No campo a pastorear ovelhas malhadas, ovelhas que ele cuidava de seu pai. Davi não era preparado pelo exército de Israel. Davi não estava servindo o exército de Israel. Oh, caramandaragaçou. Só que tem um porém. Lá no campo, Jesus viu Davi. Lá no campo, rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus, o Senhor estava com Davi. Então, precisamos novamente falar isso. O vaso, o azeite e a unção. Lá no campo, Davi estava sendo vaso, sabe como? Cuidando, em obediência com o próprio pai. Obediência que? Cuidando das ovelhas. Para você viver o propósito a qual Deus te chamou para você executar, você precisa passar pelo processo. Você precisa viver aquilo que Deus te separou para que você possa viver. Escute. Mesmo acontecendo aquilo tudo, Davi lá no pasto, pastoreando as ovelhas, cuidando daquilo que o Senhor tinha entregado através do seu pai, o Senhor desperta a vida de Samuel para ir até a casa de Jessé. Só que quando Samuel chega até a casa de Jessé, Samuel, mesmo ele oferecendo sacrifícios ao Senhor, é tão interessante, irmão diaconismo, que o Senhor, o homem, ainda bem que o Senhor não vê como o homem nos vê. Ainda bem que o Senhor não nos vê, porque a maioria das vezes, quando eu chego nas agendas, as pessoas falam, nossa, você é tão pequenininha, né? Você é tão baixinha. E aí a gente olha e fala assim, poxa, mas dá para ver que eu sou pequenininha, né? Mas as pessoas veem a aparência, mas o Senhor não quer só a tua aparência. O Senhor não quer só a sua credencial. Por isso que nós não podemos ser, aleluia, a geração simbólica, Ramanai, Aragasúbia. Simbolicamente, eu vou pegar porque Jesus mandou eu pegar esse papelzinho. Nós não somos essa geração de títulos, né? Aqui está a minha credencial, eu vou entrar. Não, nós não somos essa geração de títulos, nós não somos a geração de carteirinhas, nós somos a geração de adoradores, que nós vamos para o pasto, pastorear as ovelhas malhadas, rejeitadas, que o homem não quer, mas Jesus escolheu. Orai, sou queimei, Amanda. Quando eu leio o texto
sagrado, aleluia. Samuel não tinha oferecido sacrifício ao Senhor para chegar até a casa de Jessé. Sim ou não, igreja? Samuel não era fruto de oração, porque a mãe de Samuel não era uma mulher estéril. Sim, mas tem um porém. O homem sempre quer enxergar com os olhos carnais, é mais bonito. Receber elogios, aplausos, visualizações é muito mais bonito. Mas o Senhor nessa madrugada está dizendo para mim e para você que Ele está conosco nessa batalha. Sai da área de conforto, seja vaso, aleluia, tenha azeite sobre a tua vida e receba a unção do mestre para ir fazer aquilo que ele quer que nós possamos fazer. Aí quando Samuel, chega na frente de Jessé, vem os filhos, vem os mais formosos, vem os mais bonitos. Só que o Senhor não vê como o homem vê, irmão Damião. Sabe por quê? O Senhor vê de dentro para fora. O Senhor vê a intenção nossa. Se nós estamos nessa vigília adorando Ele mesmo, se nós estamos aqui só cumprindo tabela. Não, nós estamos aqui para adorar a Jesus. Nós não estamos aqui, aleluia, para cumprir tabela. Nós estamos aqui porque o Senhor está aí na tua casa. Nós estamos aqui porque Ele está aqui na minha casa. Porque aonde há um vaso, aleluia, tem azeite. Azeite significa presença de Deus, e aonde tem presença de Deus tem a unção dele, e precisa ser encaminhar tudo junto. Quando eu leio o texto sagrado, o Senhor fala com Samuel, só que o Senhor fala a Samuel e diz para ele que não era nenhum daqueles que ele tinha visto. Sabe por quê, meus amores? Sabe por quê, meus queridos? Porque o homem vai nos julgar e vai olhar a nossa aparência. Nós somos as ovelhas receitadas. Nós somos as ovelhas malhadas. Aquilo que ninguém deu nada. Sabe, aquele que ninguém deu nada? Porque nós não temos, e ninguém deu nada por nós. Só que um Cristo reto, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor da tua vida. Houve preço de sangue, o teu pai, você tem dono, você é herdeiro dele, você tem identidade. Nessa noite ele está te dizendo, chegou aqui na vigília, então abre a boca para me adorar. Chegou aqui na vigília, recebe a minha unção, porque eu te escolhi para algo nessa noite. Deus está trazendo a tua memória, a tua chamada. Deus está trazendo a tua memória a executar aquilo a qual Ele te chamou. Ei, escute, não pule etapas. Não vale a pena, desça degrau por degrau no momento certo. Deus tirar a ganação, Deus te leva à honra, porque o tempo é de Deus, a hora é de Deus. Aí manda chamar Davi, que estava na onde? No pasto. Manda chamar Davi, que estava na onde? Cuidando das ovelhas, mas vivendo uma vida de obediência. Eita glória! Aleluia! Sabe o que eu aprendo nessa madrugada? Não adianta eu ter credencial, anel no dedo. Novamente, olha o meu papelzinho. Agora eu vou colocar um amarelinho para que vocês vejam que bonitinho que é. Tem anel de tudo que é jeito, tem credencial de tudo que é jeito. Não adianta eu ter a minha credencial de pastora, de missionária, tem até evangelista mulher hoje em dia, tem tanta coisa que a gente fica até confusa, porque na Bíblia tem algumas coisas que não se diz sobre isso, e aí só que não adianta eu ter a credencial aqui, mas só que eu não estou me entregando por inteiro, eu não estou sendo verdadeira, eu pulei etapas, eu pulei algo e não vivi o processo para alcançar o propósito. Aí quando chega na presença do Senhor, Davi automaticamente, aleluia, o Senhor, no versículo 10, assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse ainda, falta o menor. Olha para você ver, olha para você entender que se não é de baixo, se não é redenção de graça, se não é misericórdia de Deus, se nós não vamos ficar amados, escute, em nome de Jesus,
que nessa madrugada, quando eu sinto a graça de Deus, você venha sentir o que faz você louvar, ou pregar, ou dirigir cargos na igreja, ou ter posições eclesiásticas, é a misericórdia de Deus. Porque nós não somos merecedores de nada, não é mérito humano. Mas o Senhor está dizendo, se é para fazer, faz direito. Se é para executar, executa direito. Imagina se Davi tivesse na roda e o pai estava falando, olha, parafraseando, imagina se Davi estivesse no quarto e tivesse escutado o pai dizer, tem mais um, tem o menor, tem mais um, tem o rejeitado, tem aquele que ninguém vê, sabe, irmã Grace? Aquele que ninguém dá nada, aquele que olha e fala, não, aquele lá não vai dar nem uma saudação, mas é esse que Deus quer usar. Não dá saudação na live, mas evangeliza no supermercado, oh glória. Mas tem testemunho de crente na rua, nas suas vestimentas, nas suas atitudes, aleluia. Passa diante das pessoas e cumprimenta com bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deixa uma mensagem, como os meus amados sempre deixam no meu WhatsApp. É isso que o Senhor sempre nos diz. Quando eu olho o texto sagrado, eu vejo mandando chamar Davi. E quando manda chamar Davi, aleluia, o Espírito Santo, o Senhor fala automaticamente com Samuel. Sabe por quê, meus queridos? Aleluia, Deus não nos deixa enganado. Aleluia, aleluia. Por isso que eu falo que quando tem liga, sabe por quê? É o Espírito que nos identifica. É o Espírito Santo que nos identifica. Eu não sei se o Espírito Santo está te identificando com alguém ou não está. Se não estiver identificando, meu querido, vai orar, porque a palavra de Deus nos diz e nos garante isso. Que a família de Davi, aleluia, quando a gente vai estudar, você vai aprender, louvado seja o nome do Senhor, que Davi, ele não era ele não era o chegado dos filhos de Jessé, ele não era bem-aventurado no meio dos filhos de Jessé, só que tem um porém, o Senhor não viu Davi como Jessé viu, o Senhor não viu Davi, aleluia, como os irmãos de Davi viu, aí manda chamar Davi. Aí só que tem um porém, na mão de Samuel, aleluia, estava um vaso cheio de azeite, aleluia. Na mão de Samuel estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, meu querido? Quem tem, tem. E pronto, acabou. Porque é o céu que nos deu. E nesse tempo agora, nesse tempo que nós estamos nessa madrugada, o Senhor está dizendo, olha, a igreja precisa buscar a minha presença. A igreja precisa orar. A igreja precisa ler Bíblia. A igreja precisa identificar e ter a minha identidade cristã. Aleluia. Crente que não tem identidade cristã não anda com o Senhor. Ei, escuta, para de buscar estética, para de buscar formosura, para de buscar coisas que não te pertencem, porque o Senhor está dizendo que nós não sabemos se nós nem vamos viver o amanhã, porque não nos pertence, e nós estamos nessa correria. Ei, quando eu leio o texto, Davi chega diante de Samuel, louvado seja o nome do Senhor, aí eles mandam chamar, e Davi chega, no versículo 12, então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo oh glória, subianai. Ai, eu sinto a graça de Deus para te dizer que nós podemos, oh glória, aleluia, não ser bem-vindo em congresso, mas nós somos bem-vindos na espontânea, nós somos bem-vindos na madrugada com Deus, nós somos bem-vindos na vigília de oração, nós somos bem-vindos no círculo de oração da tua igreja, nós somos bem-vindos na intimidade do secreto, no quarto, no processo, aleluia, nós somos bem-vindos, irmã Grace, no relógio de oração, na torre de oração, nós somos bem-vindos porque o Senhor nos conhece,
Quando chama Davi, o Senhor fala, olha Samuel, levanta. Não tem como, meu querido, você querer receber algo de Deus, minha amada. Não tem como se você não passar pelo processo. Eu quero abrir parênteses. Muitos acham que ministério, eu posso até depois parafrasear, eu sei que são editados, mas muitas pessoas podem achar, irmão Jaconinos, que o ministério do irmão começou depois que deu Covid. Né? As pessoas, muitos podem achar e acham que o meu ministério começou de 2 anos para cá. Não, existe marcas, existem processos, existem ovelhas malhadas que nós somos atrás do abrisco. Quem é as ovelhas malhadas, irmã Rosilene? Os bêbados, as prostitutas. Nós estamos pregando para crentes, irmãos, nessa madrugada. Nós estamos falando, trazendo você para a realidade. Saia da tua área de conforto, porque Deus mandou Samuel se levantar e ungir Davi. Está entendendo que no momento certo vai chegar sobre a nossa cabeça o óleo, porque quem prometeu é fiel. Aleluia, quem prometeu é fiel. Aleluia, quem prometeu é fiel. E quando nós olhamos o texto sagrado, no versículo 13, já estou finalizando. Então Samuel tomou um vaso de azeite. Ei, escute, olha que privilégio. O Senhor me fez lembrar. Olha que eu ganhei, meus queridos. Sabe de onde que veio esse azeite? Puro, 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 de Jerusalém. Foi o pastor da igreja que nós estivemos ministrando. A irmã tinha me dado e eu tinha colocado dentro de um vidinho desse de remédio, olha. E fui à noite ministrar na igreja e ela pegou e falou assim, deixa o pastor acabar de encher o seu vidrinho do óleo. E aí eu peguei e fui lá no carro, mandei lá no carro buscar o vidrinho, para que vocês entendam. E Deus me deu esse sonho, Deus me deu um sonho sobre esse azeite. Eu não sei qual é o processo que Deus quer com ele, mas que ele está em minhas mãos, ele está. Antes de eu viajar, Deus me deu esse sonho. Deus me deu essa visão, Deus me deu esse sonho. Quando eu cheguei diante do pastor, o pastor olhou para mim e falou assim, minha filha, tu vai carregar o azeite nesse vidro de remédio? E eu disse, pastor, é o que eu tenho para hoje. Quando eu chegar em casa, eu vou colocar em outro vidrinho que eu tenho. E esse pastor levou para dentro o meu vidro de remédio, eu não sei o que ele fez com ele. E ele voltou para trás e me entregou. E disse para mim assim, ó, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai te usar e vai usar esse azeite sobre as vidas. Meus queridos, não estou contando isso para vanglória, mas Samuel, ele tinha, porque Deus conhece o meu coração, simbolicamente, para que você entenda, vocês que estão aí estão me vendo, Samuel, ele tinha um vaso de azeite e o Senhor mandou ele se levantar. Se eu estivesse na igreja agora, talvez eu ia poder despejar até no chão algumas gotículas para que você entenda o que o Senhor está dizendo. Quer cantar, mas não tem posição, não toma posição. Quer pregar, mas não toma posição. Quer dirigir cargo, mas não toma posição. A posição, meu querido, minha amada, não é me chamar de missionária, não. A posição é ser sincera diante de Deus. É eu cuidar das ovelhas malhadas do meu pai, é eu me render graças a ele. Eu já estou finalizando, quando eu leio o texto, eu vou ver o Senhor dizendo para Samuel, lá no capítulo 16, versículo 1, que Saul tinha perdido o trono, que Saul tinha perdido o reinado. Sabe por quê? Porque Saul foi para a desobediência, porque Saul foi viver a vida dele na prática dele. Então, nessa noite, nessa madrugada, o Senhor nos convida a adorar em meio a qualquer situação. Adorar quando o celeiro está cheio é muito fácil. Adorar quando nós vamos para uma boa churrascaria almoçar é muito fácil.
Adorar quando você tem um cartão de crédito para passar e vai saber que não vai dar negativo, é mais fácil ainda. Mas eu te convido a ir para o secreto com Jesus. Eu te convido a ter intimidade com Ele nessa madrugada. Eu te convido a se deleitar no Senhor, Akamanai, Amanai, porque o Senhor está dizendo no versículo 13, então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Se nós estivéssemos dentro da igreja, eu ia dizer, cutuca teu irmão aí e responde, pergunta para ele assim, será que você está preparado? Oh, glória! Aleluia! Se eu estivesse lá no meio da igreja, nessa madrugada, eu ia cutucar você e eu ia te dizer e olhar nas buguinhas dos seus olhos. Quer receber unção de Deus, unção do homem, perdão, mas está preparado para viver, está preparado para ir. Quando nós olhamos o texto, você vai ver que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Ei, Samuel não foi pegar o trono de Davi. Davi não foi pegar o trono de Saul. Davi passou pelo processo. Davi esperou o tempo do Senhor. Davi esperou o momento do Senhor. Sabe o que eu vim dizer para você nessa madrugada? O vaso, o azeite e a unção está liberada sobre a tua vida. Então, faça uso daquilo que o Senhor já te entregou. Quando o Senhor nos entrega, nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos entregou. Eu finalizo essa palavra nessa madrugada dizendo para nós, porque não é só para vocês. Essa palavra é para nós. Tem azeite no vaso? Tem azeite no vaso? Tem? Tem que ser nenhuma gotícula. Tem uma gotícula de azeite aí? Tem uma gotícula de azeite aí? Irmã, mas você não sabe o que eu tenho passado? Não, meu filho, nós também temos passado muitas coisas, mas eu preciso buscar o azeite, eu preciso ser cheia do azeite. Eu preciso ter o azeite, que é a presença do Senhor. Ei, escute, nós não estamos vivendo um mundo imaginário. A Bíblia ela vai se cumprir, ela está sendo cumprida de Gênesis e Apocalipse. O céu é a nossa realidade, igreja. O céu é a nossa realidade. E para nós alcançarmos a nossa realidade, nós precisamos, aleluia, nós precisamos, aleluia, acreditar, aleluia, que eu preciso ser servo, que eu preciso ser vaso, que eu preciso ter unção e ser cheio de azeite. Aleluia, sabe por quê? Porque quando nós somos o servo e nós estamos transbordando de azeite, as portas se abrem, as coisas acontecem, Deus fala. Eu estava olhando madrugada com Deus, na hora que eu consegui entrar, tinha uma pessoa reconciliando, aceitando Jesus, o irmão falava o nome dela e eu dando glória, trocando de roupa aqui, louvando ao Senhor, porque o nosso alvo é isso, é gerar almas para o reino, não é brigar crente com crente, não é competição, aleluia, gerar almas para o reino. Então tem uma gotícula de azeite aí sobre o teu vaso, tem? Ou você está cheio até transbordar? Se você está cheio até transbordar, seja usado na sua cidade, seja usado no teu bairro, seja usado na tua igreja, seja usado no seu trabalho, seja usado aonde o Senhor quer te usar. Eu finalizo aqui louvando ao Senhor por essa oportunidade. Os dias não têm sido fáceis, mas até aqui nos ajudou o Senhor. A graça dele é o que me basta. É a graça do Senhor, é a que me basta. Sabe por quê? Porque se Cristo comigo vai, eu irei.
Essa frase, eu não carrego ela de 4 anos para cá. Não, tem 13 anos que ela anda comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Porque o dono da obra se chama Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Amém, meus queridos? Eu finalizo aqui essa palavra nessa madrugada.